Caríssimos, nossa Santa Madre Igreja celebra no dia de hoje o domingo da Sexagésima, o domingo que se situa aproximadamente 60 dias antes da Páscoa. Ou seja, ainda estamos no tempo litúrgico da Septuagésima, que começou no domingo passado. A Septuagésima, a Sexagésima e a Quinquagésima marcam os grupos de 10 dias que se encontram a aproximadamente 70, 60 e 50 dias da Páscoa. O domingo da Septuagésima, o 70º dia antes da Páscoa, lembra os 70 anos que o povo de Israel passou no exílio da Babilônia, e é a oportunidade que nós temos para meditar o fato de nossa permanência aqui na terra ser apenas temporária. É uma peregrinação, e uma breve peregrinação, para a nossa pátria definitiva, que é o céu. E assim, meus caros, se nesta vida nós encontramos dificuldades, sofrimentos, cruzes a carregar seguindo nosso Senhor, ao longo desta peregrinação, ao longo deste exílio, nós não devemos desanimar nem murmurar, mas devemos estar conscientes de que tudo isso é meio para alcançarmos o céu. As nossas provações, os nossos sofrimentos, as nossas cruzes são inevitáveis, faz parte da nossa condição de pecadores e mortais. E assim, são oportunidades que nós temos, que Deus nos dá, de provar o nosso amor e fidelidade a Ele, de ganhar méritos, de pagar pelos nossos pecados. O Evangelho de hoje conclui-se louvando e ordenando aqueles que acolhem a palavra de Deus em seus corações e a fazem frutificar através da paciência, trabalhando na vinha do Senhor, como nós ouvimos no domingo passado. E além disso, neste domingo, nós encontramos no introito da Santa Missa uma oração suplicando o socorro do Senhor. Nós ouvimos no introito: acordai, Senhor, porque dormis, levantai-vos, não nos rejeiteis para sempre, porque desviais a vossa face e vos esqueceis de nossa angústia. Nosso corpo adere à terra, levantai-vos, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Ó Deus, com os nossos ouvidos nós ouvimos, nossos pais não o encontraram. De fato, meus caros, às vezes parece-nos difícil suportar os sofrimentos, tanto leves quanto os sofrimentos pesados e graves, que Deus nos envia ou permite que nos sejam infligidos. E o que nós acabamos por fazer? Existem 3 saídas possíveis para as tribulações que nós sofremos, mas apenas uma delas, somente uma delas é sã, alivia os nossos sofrimentos e nos conduz a uma felicidade fecunda, enquanto as outras 2 levam à ruína e a uma maior angústia e maiores sofrimentos. Olhemos brevemente para essas 2 saídas erradas que os filhos do mundo seguem diante das adversidades e sofrimento, e que nós devemos manter bem longe de nós, pois só nos trazem angústias ainda mais profundas. A primeira delas é o desespero e o desânimo.
A pessoa se vê esmagada pelo sofrimento e acha que não há saída. Deprime-se, isola-se, remói o mal, pensa somente nele e como que o considera invencível, o considera inevitável. Chega ao ponto de afogar o seu sofrimento, seja na bebida, seja em narcóticos, seja em vícios autodestrutivos. Na pior das hipóteses, chega a considerar ou a decidir-se a acabar com a própria vida. Em suma, trata-se de alguém que não vê sentido algum no seu sofrimento, que se vê incapaz do sacrifício, de suportar o mal, pois considera impossível que um bem possa advir dele. A segunda saída para o estado de sofrimento é aquela em que a pessoa simplesmente tenta silenciar, anestesiar o sofrimento, vivenciando, entregando-se aos prazeres desse mundo, para não mais sentir o sofrimento, ou pelo menos não dar mais nenhuma atenção a ele. Tenta fugir da realidade por consolações sensíveis desordenadas, seja com uma vida boêmia, seja com o acúmulo de vários vícios. Atira-se completamente nos bens aparentes desse mundo e espera mergulhar neles para não sentir mais nada de desagradável. E assim, os bens, riquezas e prazeres do mundo funcionam como uma droga que distrai e anestesia a pessoa da realidade. No entanto, a realidade se impõe inevitavelmente. Assim como a primeira pessoa já cai no desespero e na angústia de um mal que considera inevitável e sem sentido, também para a pessoa que tenta se anestesiar, a realidade vai se impor e ela vai cair no desespero mais cedo ou mais tarde, com ainda maior sofrimento e angústia. E assim ambas as saídas conduzem inevitavelmente a uma angústia ainda maior nessa vida e por fim ao sofrimento eterno da condenação. Mas qual é então, meus caros, o terceiro caminho possível, o caminho certo para lidar com as tribulações inevitáveis dessa vida? Só existe uma saída sã que nos permite carregar as nossas cruzes com serenidade e alegria, conduzindo-nos à felicidade eterna. É o que vemos na liturgia de hoje, e já no introito consideramos qual o bem de nos dirigirmos com confiança ao Senhor e pedirmos-lhe que nos ajude. Nós suplicamos: acordai, Senhor, porque dormis. Mas mesmo antes de qualquer resposta da parte de Deus, nós ouvimos a própria exclamação do salmista no meio do introito: ó Deus, com os nossos ouvidos ouvimos, nossos pais nolo contaram. Ouvimos o quê? O que nos foi contado? O que nós ouvimos constantemente da própria palavra de Deus, o que a Santa Igreja nos conta constantemente, são os inúmeros benefícios da parte de Deus. O que nós ouvimos é a própria vitória de Deus sobre o demônio, sobre o pecado, sobre a morte. O que nós ouvimos são as inúmeras
promessas e confirmações do auxílio certo que nós temos de Deus, que tira sempre um bem maior, não somente dos males desta vida, mas até mesmo do mal moral maior, que são os nossos pecados. O primeiro e fundamental movimento que devemos fazer se estivermos diante de algum sofrimento grave que nos parece insuportável é a oração, é a elevação da nossa alma a Deus. Deus é onisciente e Ele sabe tudo, Ele sabe por que sofremos. Podemos estar na angústia, podemos estar confusos, podemos sequer nem saber nesta vida o motivo de todos os nossos sofrimentos, mas o que nós podemos ter certeza é que todos eles nos conduzem ao céu e à glória eterna. Deus é onisciente e Deus é bom, quer a nossa salvação. Ele sabe por que sofremos, pode ser para nos levar a fazer penitência pelos nossos pecados, pode ser para nos dar a oportunidade de mostrar o nosso amor por Ele, carregando uma cruz por Ele. Ou mesmo, às vezes, pode ser um sinal particular de sua predileção por nós, dando-nos a oportunidade de ganhar méritos para o céu. Com efeito, meus caros, os santos ficavam felizes quando sofriam e até desejavam o sofrimento, não porque era prazeroso, não porque eram masoquistas, mas porque justamente viam todo o sentido que havia neles, porque assim poderiam partilhar a paixão do Senhor pela salvação dos pobres pecadores e demonstrar o seu amor ao Senhor. No introito, meus caros, nós suplicamos ao Senhor para que Ele acorde e perguntamos por que Ele parece estar dormindo. E de fato, às vezes Deus parece estar dormindo, parece não responder às nossas orações. E isso pode ter várias causas. Ele pode querer testar nossa confiança e paciência ao lhe pedir algo. É por isso que às vezes Deus não responde às nossas orações imediatamente, mas somente depois de algum tempo. Ele quer que rezemos com humildade, confiança e perseverança, a fim de obter o seu auxílio. E justamente não quer que nos comportemos de forma orgulhosa, como se estivéssemos exigindo um serviço da parte dele, como se tivesse um dever de nos ajudar do nosso jeito imediatamente. Outras vezes, meus caros, Deus não nos dá algo, não nos concede uma graça que lhe pedimos, porque Ele sabe que isso não nos fará bem, pois não faríamos um bom uso, ou até tal bem poderia corromper a nossa fé, poderia corromper a nossa retitude ao agir, a nossa retidão ao agir. Deus não nos concede aquilo que Ele sabe que irá prejudicar a nossa salvação. Em qualquer caso, devemos saber sempre que Deus nunca deixa nenhuma das nossas orações sem resposta. Se não nos conceder a graça que pedimos, Ele nos concederá outra que seja maior e mais útil para nós. Deus é bom e generoso e nos dá graças que sequer poderíamos imaginar. Mas a outra coisa importante é considerar, caríssimos, a humildade e a desconfiança de nossas próprias forças e a confiança no Senhor e em sua graça. Na coleta, nossa Santa Amada Igreja diz: ó Deus, que vedes que não confiamos absolutamente em nossos méritos, concedei, beninho, que contra todas as adversidades sejamos protegidos pelo doutor dos gentios. Esse doutor é São Paulo apóstolo, que nos conta na epístola muitos fatos adversos que lhe ocorreram,
pelos quais sofreu por amor de Cristo e foi sempre socorrido por Deus. Mas ele conclui na epístola: verdade é que, se quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Abstenho-me, no entanto, para que ninguém me estima acima do que vê em mim ou de que mim ouve. Portanto, de bom grado me gloriarei em minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Ou seja, caríssimos, nunca devemos nos gloriar em nossas próprias forças. Deus pode tirar nossas habilidades naturais a qualquer momento. E quantas vezes Ele já nos defendeu contra forças e coisas que eram muito mais fortes do que nossas capengas, habilidades, capacidades naturais. Portanto, devemos confiar nele e não em nós mesmos. São Paulo prossegue dizendo que para que ele não se orgulhasse, lhe foi dado um aguilhão na carne que o esbofeteava. Ele pediu 3 vezes a Deus que o livrasse deste aguilhão, mas recebeu da parte de Deus como resposta: basta-te a minha graça, porque a força se manifesta de modo mais completo na fraqueza. Deus nos dá cruzes para suportar, tentações até mesmo feias e terríveis, justamente para que nós aprendamos a confiar na sua graça, no seu amor, e não em nós mesmos. E assim, meus caros, quando somos tentados, especialmente em questões de pureza, nós nunca devemos discutir com o diabo, nunca devemos discutir com a tentação, nem vencê-la na base da argumentação, muito menos na base de compromissos, o que seria já pecar. Fujamos da ocasião de pecado e coloquemo-nos imediatamente sobre a proteção de Deus, cortando a tentação pela raiz. Sobretudo em tentações contra a fé e contra a pureza, nós bem sabemos pelo catecismo que quem foge é aquele que vai vencer. E assim, além de preservar a nossa alma, nós estaremos ganhando méritos pelo combate e, sobretudo, crescendo nas virtudes. Afinal de contas, sem combate à tentação, não há crescimento na virtude. Mas, sobretudo, preparemos pela oração o bom solo da nossa alma, como nós ouvimos no Evangelho. Preparemos o bom solo da nossa alma para sermos dóceis às graças divinas e para que também nós possamos suportar todas as adversidades, pacientes como São Paulo, segundo o exemplo que ele mesmo nos deu e produziu tantos frutos de santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.